Olá, o meu nome é Amanda e seja muito bem-vindo ao canal Refúgio da Alma, um canal sobre transtorno de personalidade narcisista. Nesse vídeo de hoje eu vou falar a respeito do gang stalking, um fenômeno também ligado às questões de abuso psicológico, emocional e narcisista. Você já ouviu falar em gang stalking, que é a perseguição em grupo sob um único indivíduo? Você já ouviu falar do indivíduo alvo ou como funcionam esses grupos de gang stalking, ou se você de fato acredita ou não nesse assunto? Vamos analisar aqui de acordo com alguns estudos. Em primeiro lugar, gang stalking é um termo utilizado para descrever uma série de táticas e atos organizados por grupos de pessoas que precisam envolver mais de 3 pessoas ou no mínimo 3 pessoas para ser considerado um caso de gang stalking e perseguição e intimidação sob uma pessoa feita por um grupo de indivíduos. Essa perseguição pode envolver vigilância eletrônica, vigilância social da vítima ou da pessoa-alvo, sabotagens constantes que ocorrem na vida da pessoa-alvo, uma sensação de opressão, de vigilância a todo momento em locais públicos em situações sociais. A vítima-alvo passa a ser também vítima de atos de vandalismo com a sua casa, com seus objetos pessoais. E todas essas ações são com o objetivo de causar um terror psicológico e um medo, característica que é sempre reportada pelas vítimas de gang stalking, um terror psicológico. Normalmente, esses atos e essas ações desse grupo visam neutralizar esse indivíduo alvo ou target individual. Essa pessoa é escolhida tanto por uma instituição, algumas vítimas reportam serem escolhidas pelo próprio governo, por alguma agência, por alguma corporação ou alguma entidade, ou quando representam um rival ou inimigo de um grupo ou de uma certa entidade que busca neutralizar a vítima psicologicamente através de atos orquestrados de intimidação social e psicológica que vão afetando a mente e a parte emocional da vítima, que também se vê presa em uma situação onde ela começa a parecer que está louca. Esse é o objetivo do gang stalking. Essas ações orquestradas têm o objetivo de causar uma opressão, um medo na pessoa, a ponto de que ela se sinta louca e fique totalmente neutralizada a nível social e nos relacionamentos. As vítimas de gang stalking reportam diversas ações e atos estranhos perceptíveis ao redor delas, como uma sensação de estar sendo vigiado por pessoas que nunca viu ou não conhece. A pessoa fica constantemente encarando ou muitas vezes seguindo a pessoa na rua, em lugares, fazendo uma observação muito intensa dela. Essa pessoa também reporta a pessoa alvo do gang stalking que estranhos esbarram propositadamente na rua contra ela e ficam encarando a todo momento. Elas também reportam que essas pessoas são vistas depois em outros lugares, em bares, em cafés, em ruas aonde ela anda encarando a vítima novamente, além de sempre esbarrar com esses mesmos indivíduos praticantes desses atos coercivos. Elas também percebem que alguns carros se aproximam subitamente dela ou que andam atrás dela em alguma rua, em algum local, ou que esses carros também esbarram nela subitamente quando ela tenta atravessar ou passar em alguma rua. Para a vítima de gang stalking é visível muitas vezes o mesmo tipo de carro ou os mesmos carros ali circulando nos locais onde ela passa, onde ela trabalha, onde ela mora. E os mesmos indivíduos
encarando, esbarrando e passando por ela a todo momento. Esses atos, eles não são isolados, eles acontecem com muita frequência. Isso reportado pelas vítimas de gang stalking, que descrevem o medo e o terror psicológico constante da situação e de se sentir quase louca e mentalmente perturbada ao observar essas ações opressivas e coercivas de pessoas que a vítima não conhece. As vítimas de gang stalking também reportam que seus dados pessoais de redes sociais estão sendo clonados, estão sendo roubados. Elas percebem que pessoas também acessam seus computadores, seus dados pessoais, ou que elas constantemente recebem ligações estranhas dos mesmos números e também percebem uma espécie de cyber stalking, indivíduos que ficam olhando suas redes sociais, vigiando a sua vida, e ela sente movimentações ao redor muito estranhas em relação a esses dados pessoais de suas redes sociais que são copiados. Algumas percebem que seu sistema de computador onde trabalham, da própria casa, foram roubados, foram copiados, principalmente quando existem atos de vandalismo na residência ou até mesmo quando seus aparelhos somem subitamente. A vítima se sente num terror psicológico e reporta também perceber indivíduos em suas redes sociais sondando sua vida e coletando informações ao seu respeito, quase sempre os mesmos indivíduos, fazendo uma espécie de cyber stalking com a vítima do gang stalking. A vítima muitas vezes sabe que é um target individual ou o indivíduo alvo dessa perseguição, porque ela pode ter estado envolvida em alguma entidade ou corporação governamental ou trabalhou em algum grupo da qual ela tem informações e conhecimento desse grupo ou da qual ela vira um inimigo. As informações a respeito do gang stalking ao longo da história, que começaram na década de 80, também são muito mais antigas, se referindo aos períodos de guerra, onde essa tática era muito usada com aqueles que representavam inimigos do governo. Na tentativa de isolar esses indivíduos socialmente, existia uma coerção praticada por militares ou indivíduos ligados a órgãos no período da Segunda Guerra Mundial, na própria Alemanha antiga, no período da Segunda Guerra, onde uma neutralização desses rivais e inimigos do governo eram feitas através de coerções e intimidações psicológicas. Nos anos 80, ficou mais claro que diversas pessoas reportavam que estavam sendo vítimas desse comportamento, principalmente nos Estados Unidos, pessoas que se nomeavam alvos do governo e algumas se diziam vir de uma linhagem de sangue diferente ou que tinham trabalhado para essas corporações e que sabiam muitas coisas. O indivíduo-alvo pode ser tanto alguém que trabalhou nesse grupo, nessa entidade, que fez parte desse grupo, dessa entidade, fez algo que talvez não agradou esse grupo, ou saiu do grupo, ou sabe muita coisa a respeito do grupo e representa uma ameaça ali também a esse grupo. Então, a necessidade depois, quando esse indivíduo sai, de intimidá-lo é uma das características do gang stalking ou das pessoas desse grupo envolvidas na opressão do indivíduo alvo. Isso também tem uma similaridade com a coerção psicológica narcisista, os efeitos da campanha de difamação narcisista, que eu vou falar mais adiante no vídeo. Então, o indivíduo-alvo ele sempre representa um inimigo. Então, uma das razões principais de isolá-lo e fazê-lo parecer louco é justamente por ele representar um inimigo, um rival, alguém que sabe muita coisa e que precisa ter ali uma neutralização social que é feita através de vários mecanismos que vão ativando paranoias, perturbações mentais e um estado de loucura na pessoa, até porque quase nada nem ninguém vai acreditar que uma pessoa é vigiada socialmente, em público ou em situações sociais. E por não existir evidências muitas vezes físicas no corpo, fica muito difícil
que a pessoa target individual, o indivíduo alvo, ele consiga provar que está sendo